Olá, amigos. Hoje vamos continuar a leitura do Dhammapada. O Dhammapada é o texto mais conhecido e respeitado do Tipitaka Bali, as escrituras sagradas do budismo Theravada. Essa versão que eu trago para vocês é de um mosteiro do budismo Theravada. O endereço para download desse livro vai estar aí, o link na descrição do vídeo para vocês. Assim, sigamos aqui as escrituras, sabendo que para sentir a energia búdica é preciso abandonar as coisas do nosso mundo mental, formas, pensamento, ilusões, se desapegar de coisas, inclusive de si mesmo. Com essa compreensão, entenderemos melhor os versos que se seguirão. Vamos lá. Quem vencerá esta terra, este reino de Yama, esta esfera de homens e deuses? Quem alcançará a perfeição no bem ensinado caminho da sabedoria, tal como a florista faria com perfeição o seu arranjo floral? Percebendo que este corpo é como espuma, penetrando na sua natureza ilusória e arrancando as flechas de sensualidade de Maya, com flores na ponta, segue para além da visão do rei da morte. Assim como uma inundação poderosa leva de enxurrada a aldeia que dorme, também a morte leva de enxurrada a pessoa de mente distraída que só arranca as flores do prazer. Yama é o senhor do destino, quem segura a roda da vida. As flores significam o prazer, a sensualidade da vida. Porque atrás das flores, da beleza das flores, tem os espinhos. É como se esse encantamento das flores a pessoa não percebesse os espinhos ali por trás. Tal como nossa vida aqui na Terra. A gente fica encantado com a parte material, podendo esquecer que estamos aqui buscando um autoaperfeiçoamento. Então, devemos ter cuidado para não nos encantar com as flores ou com a natureza ilusória da nossa existência, para que não sejamos levados de enxurrada na aldeia que dorme. Assim a morte leva de enxurrada a pessoa que está distraída, encantada com a ilusão do reino de Maya. Assim como nos encantamos com a terra, esquecemos o principal que viemos fazer aqui. Transcender a natureza ilusória do mundo material e encontrar o essencial. Que ninguém procure o defeito nos outros. Que ninguém observe as omissões e ações dos outros, mas observemos os nossos próprios atos. Tal como uma flor bonita, cheia de cores, mas sem fragrância, da mesma maneira infrutíferas são as palavras justas de quem não as pratica. Sobre um monte de esterco, na valeta à beira da estrada, cresce um lótus, agradável e com fragrância. Da mesma maneira, no monte de esterco dos cegos mortais, o discípulo daquele que se iluminou de forma exímia brilha resplandecente em sabedoria. Aqui o Buda nos ensina a focar em nós. Então, achar defeito nos outros é pura perda de tempo, de estar vendo as nossas próprias imperfeições, nossas negatividades. Isso que podemos mudar. Então, a vida é a escola e nós, estudantes, todos os dias aprendemos, às vezes ensinamos. E em relação ao esterco, ele fala que não importa as circunstâncias em que nascemos ou vivemos. Usemos isso como adubo, esterco, para, como a flor de lótus, crescer
branca, imaculada e límpida, mesmo que um ambiente à nossa volta seja totalmente adverso. Usar a adversidade para crescer. Longa é a noite para aquele que não dorme. Longa é a légua para o fatigado. Longa é a existência mundana para os tolos que não conhecem a verdade sublime. Se aquele que busca não encontra companhia melhor ou igual, deixa-lo perseguir resolutamente um caminho solitário. Não tem que se associar aos tolos. O tolo preocupa-se pensando: eu tenho filhos, eu tenho riqueza. Na verdade, se nem ele próprio pertence a si mesmo, quanto mais os filhos ou a riqueza. Aqui o Buda chama de tolo aquele que se deixa enganar pela natureza ilusória da vida, ficando distraído com isso. Então, para aqueles que estão distraídos, a vida é muito longa, porque não há um esforço para se aperfeiçoar, encontrar sua verdadeira identidade. Há só uma perda de tempo. Então, há muito tempo para se perder. E aqueles que já estão no caminho normalmente se sentem solitários. A maioria das pessoas estão encantadas com o mundo ilusório. Então, esses o Buda chama de tolos. E ele fala, isso se vê bem no verso 62, quando ele diz: o tolo preocupa-se pensando, eu tenho filhos, eu tenho riqueza, mas o que é que a gente tem, né? O que é que nós levamos desse mundo? Nada. Usamos tudo e não levamos nada. Até o corpo deixamos aqui. Um tolo que conhece a sua loucura é sábio, pelo menos até esse ponto. Mas um tolo que se julga sábio é seguramente um tolo. Mesmo que por apenas um momento uma pessoa com discernimento se associe a um homem sábio, ela rapidamente compreende a verdade como a língua saboreia o sabor da sopa. Tolos de fraco discernimento são inimigos para si próprios. Sempre que se movimentam, fazem coisas más, cujos frutos serão amargos. Aqui nos lembramos da máxima de Sócrates: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, assim, estando distraído, agindo com tolice, a pessoa colhe frutos amargos, porque a mente está distraída, está encantada. Então, fala também da associação com os homens sábios. Procurar sempre pessoas que possam nos trazer benefícios, nos trazer conhecimento, nos auxiliar a nos elevar no lodo, em busca do autoconhecimento. O esforço em observar-se na meditação nos dá a consciência de como a nossa mente é dispersa, para que possamos colher frutos doces e não amargos. Mal feita é aquela ação que a seguir traz o arrependimento, cujo fruto que se colhe com lágrimas. Enquanto uma má ação não tiver amadurecido, o tolo acha-a doce como mel, mas quando a má ação amadurece, o tolo entra em aflição. Verdadeiramente, assim como o leite não azeda de repente, também cometido um mau ato não frutifica imediatamente, mas latente, segue o tolo como fogo coberto por cinzas. As boas ações são leves e as más ações são pesadas e nos carregam para baixo. Nos carregando para baixo, vamos sofrer os frutos das ações. O mundo tem um manual. Nós não somos livres para agir do jeito que nós queremos.
As ações, elas têm uma ética. E quando nós quebramos a ética, estamos expostos aos resultados disso, às suas consequências. E, como podemos ver aqui, as más ações são o que colhemos com lágrimas. São frutos amargos. O Buda fala muito claramente. A depender do que nós estamos passando, sofrendo, nós vamos saber que é o resultado de más ações. Então, deveremos começar a plantar boas sementes, bem feitos, para colher frutos doces. Porque na hora que os nossos malfeitos amadurecem, os frutos são amargos. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. O tolo busca prestígio imerecido, precedência entre os monges, autoridade sobre mosteiros e honra entre chefes de família. Que os leigos e monges pensem que fui eu que fiz. Em toda a obra, grande e pequena, que eles me sigam. Tal é a ambição do tolo. Assim aumenta o seu desejo e orgulho. Uma coisa é a busca de ganho mundano. Outra coisa bem diferente é o caminho para o Nirvana. Que o monge, discípulo do Buda, entenda isso claramente. Não se deixe levar pela aclamação do mundo, mas em seu lugar cultive o desapego. Vemos aqui que as nossas negatividades, os venenos mentais, alimentam o ego. Quais são essas negatividades? Nossos ódios, desejo de vingança, ciúmes, orgulho, arrogância, inveja, calúnias, competição. O egoísmo é o grande mal da humanidade. Então, a nossa senda espiritual aqui na Terra é uma transformação moral, por isso é lenta. Assim, o Buda nos ensina que o caminho para o Nirvana é justamente o oposto do caminho em busca da aclamação do mundo, que é um caminho que fortalece o ego. Deixai o sábio alertar, instruir e proteger alguém do que é errado. Ele, na verdade, é querido para os bons e detestável para os maus. Não te associes com más companhias. Não procures o que é vil. Associa-te com os bons amigos. Procura a companhia de homens nobres. Os construtores de canais regulam os rios. Os arqueiros endireitam o eixo das flechas. Os carpinteiros dão forma à madeira. Os sábios controlam-se a si próprios. As associações com sábios e santos nos permitem um salto na senda espiritual. Observemos, pois, o homem que se diz mestre ou sábio, e se suas palavras são condizentes com suas ações, para que possamos segui-los ou aprender com eles. Assim como uma rocha sólida não é abalada pela tempestade, da mesma forma o sábio não se deixa afetar por louvor ou culpa. Poucos entre os homens são aqueles que atravessam para a outra margem. O resto, a maior parte, apenas correm para cima e para baixo na margem de cá. Mas aqueles que agem de acordo com o Dhamma, perfeitamente instruídos, atravessarão o reino da morte, tão difícil de atravessar. Por que é tão difícil de atravessar o reino da morte? Porque nós somos seres espirituais vivendo momentos de vidas materiais, mas nós nos identificamos tanto com o corpo e com a nossa personalidade desse momento, que quando voltamos ao reino espiritual,
temos dificuldade de nos desidentificar da personalidade que tanto nos apegamos. Por isso que atingir uma estabilidade na mente e emoções são grandes feitos em direção ao essencial, ultrapassarmos as dificuldades da nossa densidade física e descobrirmos aqui mesmo o que está bloqueando a nossa ligação com a nossa essência. Em outras palavras, que obstáculos precisamos remover no nosso interior para que essa conexão natural se restabeleça. Idea of what a Swami should look like, long white beard, long saffron robes. And he came into our living room and gave a satsang, a lecture, and started off by saying that nothing can bring lasting happiness, which I'd already figured out, which is why I wanted to do myself in. But I said, well, what am I missing? I'm ready to kill myself, and he's glowing. He went on to say what probably sounds like a new age cliche, but it turned my life around, which is that nothing can bring you lasting happiness, but you have it already. But already, and then the question becomes, what am I doing that's disturbing that, as opposed to how can I get something that I don't already have? It may sound like semantics, but it's all the difference in the world, because if your happiness and your well-being are what you have to get, then it's like, how can I get what I don't have? And then everyone has power over you. But if the question becomes, what am I doing to disturb my own inherent health and well-being? That's very empowering, because that I can do something about. If the light is already there and it's being obscured by the darkness, and the guru, the remover of darkness, literally guru is remover of darkness in Sanskrit, a real guru helps you identify your own inner guru, that we all have that. It goes by different names in different spiritual traditions. The inner guru, the still small voice within. It's the voice that speaks very clearly but very quietly. It wakes you up in the middle of the night at 4 in the morning, go, oh, now I remember, because it's drowned out by the chatter of everyday life. Listen to that inner voice. And so at the end of a meditation, I'll ask myself, what am I not paying attention to that I need to? What am I not hearing? And so ultimately what these techniques bring you, whatever spiritual tradition that you begin in, they all kind of go to the same place of that on one level we're separate, you're you and I'm me. On another level, we're part of something larger that connects us, whatever name you give to that, because I'm more inwardly defined and I can see the unity underlying the diversity. The paradox is that the world becomes much more of a playful, enjoyable adventure rather than a problem to be solved. Dê o like se gostou do vídeo. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, para que esses vídeos novos que eu vou postando possam aparecer na tela de vocês.